Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, criador de conteúdo e compartilhador de conhecimento. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer informações importantes para os investidores e as investidoras. A gente vai falar aqui um pouco sobre pivô e o movimento que ele exerce no gráfico. Então nós vamos falar sobre pivô de alta, pivô de baixa, que traduz na tendência do movimento, ou seja, nós vamos estudar aqui a teoria da formação do pivô, trazendo aqui ilustrações, trazendo dicas, trazendo informações relevantes para seguir de orientação para os traders e também, claro, falar um pouco de pullback, o que seria um pivô se não fosse o pullback. Então, investidor, investidora, se esse vídeo estiver alinhado com você, alinhado com a sua filosofia, por favor, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, porque com certeza todos nós vamos crescer juntos. Na teoria, gente, um dos movimentos mais tradicionais que acontece hoje em dia nos gráficos, especialmente de candles, é o pivô de alta e o pivô de baixa. Ou seja, quando o movimento gráfico indica a força e a direção do movimento através de uma formação clássica, no qual sugere uma boa opção para o trader, o investidor, a investidora avaliar e entrar na operação para tentar ser mais assertivo possível. E esse tipo de formação gráfica, o pivô de alta, o pivô de baixa, acontece diariamente nos gráficos aí que a gente faz day trade. Por exemplo, no mini índice, é possível você identificar em quase todos os tempos disponíveis aí no gráfico do mini índice, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você vai conseguir enxergar a oportunidade de fazer operações utilizando aí a estratégia do pivô de alta ou pivô de baixa, dependendo aí do movimento do mercado. E é claro, o mais importante é o trader avaliar e fazer exatamente as operações a favor da tendência e não contra a tendência. Classicamente, um pivô de alta ele ocorre quando o preço do ativo ele supera o topo do candle anterior após a formação de uma figura com dois fundos ascendentes, ou seja, o fundo anterior ele está abaixo do fundo atual ou o topo anterior está abaixo do topo atual. Então existem aí no pivô de alta formações de topos ou fundos ascendentes, ou seja, movimento de alta. E também ao contrário, quando acontece o pivô de baixa, é quando nós temos também topos ou fundos descendentes, ou seja, o fundo ou topo anterior é sempre maior do que o fundo ou o topo atual. Então isso aí dá uma ideia de tendência do movimento, especialmente nesse caso aí de baixa. E aqui, só para vocês terem uma noção, a gente fazendo aí uma associação entre pivôs e pullbacks com os movimentos da teoria de Elliott, que é muito importante para vocês entenderem. Então aqui nós temos basicamente dois movimentos de pivô de alta e o pivô de baixa, no qual a gente pode associar as ondas de Elliott. Então, como todos vocês já sabem, na teoria de Elliott nós temos a onda 1, que é a onda do início do movimento, aí vem o pullback. Então aqui nós já temos uma correção do preço em relação ao movimento principal. Então isso aqui caracteriza como um pullback. Então aqui nós formamos um topo e um fundo. Aí o que acontece? No próximo movimento existe o rompimento desse topo aqui. Ele rompeu aqui. Então essa figura aqui é exatamente a formação de um pivô de alta, onde nós temos um outro topo aqui e mais um fundo aqui. Ou seja, nós temos topos ascendentes e fundos ascendentes, ou seja, o fundo atual é acima do fundo anterior e o topo atual é acima do topo anterior. Então isso é fundo e topo ascendente, que caracteriza o movimento pivô. E também dentro da teoria de Elliott nós temos mais um pullback 4, formando mais um novo fundo aqui, e depois a onda de exaustão 5, formando mais um topo aqui, caracterizando também mais um movimento de pivô de alta. Na baixa, a mesma coisa, nós temos o início do movimento, um pullback, aí vem novamente o movimento 3, superando esse outro fundo aqui, com mais uma vez topos descendentes e fundos descendentes. Então aqui mostra que o fundo atual e o topo atual são menores do que o fundo e o topo anterior. Aí vem mais um pullback, mais uma vez o rompimento do último fundo, ou seja, o fundo aqui no final da onda 5 rompeu esse fundo aqui, caracterizando no movimento de pivô de baixa. Então é exatamente esse tipo de movimento aonde que o candle de força 3 e 5 rompe o pullback feito pelas ondas 2 e 4. E aqui também é a mesma coisa. Os candles das ondas número 3 e 5 romperam o pullback 2 e 4. E o pullback, gente, como vocês viram na figura anterior, todas as vezes que existe um movimento gráfico direcional, então, por exemplo, o gráfico hoje está no movimento de alta muito forte, mas quando chegar numa região importante, pode ser numa média móvel, pode ser nas bandas de Bollinger, no canal de Keltner, VWAP Bands, são vários os indicadores que podem sugerir
a formação de um pullback. Então, toda vez que o preço está subindo ou descendo muito forte, encontra algumas dessas regiões importantes, ele tem uma tendência de fazer uma retração, de fazer uma correção em relação ao movimento principal. E essa correção é chamada de pullback, ou seja, o preço ele acaba indo contra a tendência do movimento principal. Normalmente, esse tipo de movimento é facilmente encontrado na formação de um pivô, quando o gráfico encontra, de novo, pontos de resistência no movimento de alta e pontos de suporte. Então, esse é um ponto fundamental. E também nós temos as regiões de Fibonacci, as quais podem ser regiões importantes, onde que a gente pode ter pullbacks também, no qual indica a formação de um pivô. Tecnicamente, o pullback é onde exatamente os traders, os investidores, as investidoras, eles identificam no gráfico regiões importantes e quando eles percebem que o movimento está diminuindo a intensidade na direção da sua operação. Então, o trader, quando percebe uma região importante e o gráfico chegando próximo àquela região e a diminuição da intensidade do movimento, acaba realizando lucro e encerra as operações. Nesse momento, são várias pessoas, milhares de pessoas fazendo o mesmo movimento. Dessa forma, acontece ali naquela região um pullback, ou seja, uma correção em relação ao deslocamento inicial do preço. Então, por exemplo, se estiver no movimento de alta, encontrou uma média móvel, encontrou uma VWAP Bands, muitos traders, muitos investidores realizam lucros, encerram as operações. Aí existe a tendência de fazer uma correção, que é o pullback. E o mais importante é que estima-se que grande parte das pessoas, quando percebe que o pullback também já está chegando próximo da metade da onda que ele está fazendo correção, as pessoas começam a entrar novamente comprando e com isso fazendo o movimento da força compradora crescer, ser mais forte do que da ponta vendedora. Nesse caso, existe a formação de um pivô, onde que o gráfico continua deslocando a favor do movimento principal contra o pullback, rompendo, passando pelo topo anterior que foi gerado antes mesmo de ser feito o pullback. Então tudo isso que eu trouxe aqui na teoria para vocês, eu vou trazer aqui agora um pouco na prática, mostrando aqui uma animação para vocês entenderem melhor esses movimentos que eu falei aqui. Então vamos imaginar aqui que nós temos um movimento de alta, ou seja, existem pessoas compradas. Então eu estou comprado aqui nesse movimento de alta. Porém, numa análise preliminar que eu fiz anteriormente, eu já identifiquei que aqui nós temos uma região importante de resistência e ali nós temos a VWAP Band do dia. Nesse caso aqui, essa VWAP Band do dia pode ser o primeiro, segundo ou terceiro nível, depende. Mas vamos supor que ali seja o primeiro nível da VWAP Band, ok? Então nós temos duas posições importantes no gráfico. Então o que eu vou pensar antes do preço chegar nessas regiões? Naquele ponto ali e naquele ponto ali, pode ser que a gente tenha pullbacks. Então, isso que o trader tem que fazer uma análise preliminar. Então, é por isso que as marcações gráficas elas têm que ser feitas antes do pregão para que o trader já consiga antecipar essa ideia na sua mente. Mas nada garante que se chegar ali vai ter um pullback. Pode haver um rompimento sem pullback, entendeu? Mas as pessoas têm que ter essa noção de quando o preço, quando o ativo, quando os candles chegarem ali naquela posição, pode acontecer um pullback. Então, a gente já tem que estar antenado a isso. Então, se eu estiver no movimento de compra, eu já vou ficar já atento àquelas duas posições ali. Aí continuou o movimento e o que aconteceu? O gráfico de candle tocou ali na resistência que a gente já tinha traçado previamente, já enxergando um momento ali importante do gráfico. O que pode acontecer nesse momento aqui, pessoal? Quem estava comprado vai realizar o lucro, ou seja, se eu estou comprado desde a posição do primeiro candle lá de baixo, e ali já subiram 3, 4 candles de força verde, eu fui lá e encerrei minha operação, saí no lucro, coloquei dinheiro no bolso. Quem estava com a mão cheia, ou seja, com muitos contratos, tem pessoas aí que fazem operações com 10, 20, 50, 100 contratos. Quem está com a mão cheia naquele momento que chega ali, ele acaba também fazendo parcial. Isso é uma estratégia importantíssima e aqui também fica um ponto importante que eu estou trazendo para vocês aqui, de utilizar estratégias em pontos importantes do gráfico. Então, se eu estou comprado, se eu estou realizando lucro com muitos contratos, vamos lá, na nossa realidade aqui dos novos investidores, com 10 contratos, se eu cheguei naquela posição ali que é uma resistência forte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parcial. Eu vendo 5 contratos, eu vendo 8 contratos e permaneço com 2. Aí vai depender basicamente da estratégia do gerenciamento de risco de cada um. Quem observa que aquela ali é uma região importante de pullback, e como eu disse para vocês, todo pullback é um início de uma reversão, pode entrar vendido. É lógico que aqui é uma operação de risco, porque está contra a tendência. A gente sabe que operações contra a tendência, elas não são ideais, elas não são as melhores operações. Mas, pensando que
todo início de uma reversão vem sempre de um pullback, ou vem sempre de uma posição importante do gráfico, como uma resistência, a gente também pode entrar vendida ali. Pessoas entram vendida ali, e às vezes com um stop loss bem curto, ou seja, o stop loss está logo acima da resistência, porque se porventura o gráfico vir a fazer um pullback e voltar num pivô de alta, subindo, rompendo a resistência, pega o seu stop loss curto e você sai no prejuízo menor nessa operação. E quem estava vendido nesse movimento de alta, permanece com a expectativa de fazer uma reversão, focando naquele ponto importante ao longo do dia. É claro que, né, se eu, por exemplo, estivesse vendido no movimento forte desse, eu já tinha saído, mas tem pessoas que dentro do seu gerenciamento de risco pode permanecer, especialmente aquelas que têm condições de segurar a mão aí num volume alto quando você está negativo aí numa operação. Aí vamos supor que fez o pullback, então aquela expectativa que a gente criou naquele ponto de resistência aconteceu. Então, ou seja, o número de compradores diminuiu e aumentou o número de vendedores, ou quem estava vendido permaneceu. Então, naquele momento ali, a força de venda ficou maior do que a força de compra. Então, o que aconteceu? Veio um pullback. Só que aí tem um ponto importantíssimo. Apareceu uma média móvel. E essa média móvel, vocês podem olhar aí na dica de ouro do canal, número 4, lá nos nossos vídeos de médias móveis, que eu estou colocando aqui o link nesse vídeo para vocês fazerem essa conexão. Na nossa dica de ouro número 4, a gente fala que as médias móveis, especialmente a de 9, a de 21, a de 34 e a de 50, são grandes pontos de suporte e resistência. Então, o que o trader tem que fazer aqui? Ficar antenado para ver se o preço, ao tocar na resistência e começar a cair, se ele vai romper a média móvel de 9, que é a média móvel mais rápida que a gente utiliza nas nossas operações. Então aqui já traça novamente uma estratégia necessária para que o trader ele entenda qual a decisão que ele pode tomar. O preço, né, nasceu o próximo candle, gerou o próximo candle, e ele rompeu essa barra vermelha para baixo, pode ser sim uma indicação de que o preço pode estar caindo numa reversão ou fazendo uma perna de pullback maior. Mas se porventura o preço não chegar a romper o candle anterior e tocar na linha, né, na média móvel de 9 e voltar a subir, pode ser que a gente tenha o quê? Um pivô de alta. E é naquele momento ali, onde que a gente está marcando, no rompimento do candle anterior, nesse rompimento desse candle aqui, que a gente entra novamente com mais uma compra. Então o que aconteceu aqui nesse caso, na nossa animação? Rompeu, ou seja, confirmou o suporte na média móvel e ainda rompeu o candle anterior. Então quando rompeu o candle anterior e confirmou o suporte nessa média móvel aqui formou um pivô de alta. Então aqui, pessoal, a gente consegue observar claramente um pivô de alta, anteriormente fazendo resistência no início do pullback, mas depois fazendo suporte na média móvel e o candle de força sendo gerado, criado, rompendo o candle anterior, que era vermelho, que era o pullback, rompeu o candle anterior, fazendo um movimento de pivô, que é um movimento clássico, como eu disse para vocês aqui, que acontece no dia a dia. Então o que acontece ali quando faz aquele pivô? Quem estava comprado entra com mais contrato, o rompimento do candle vermelho, ou seja, a pessoa, quando observou que veio um candle forte de compra, logo após um vermelho, rompendo uma resistência, ele já entra ali com mais contrato, com o objetivo de gerar mais lucro. Então acaba que a força compradora ali, ela cresce. Quem não tinha entrado no movimento anterior de alta, ou seja, quem perdeu esse movimento todo aqui, esse momento aqui é a segunda oportunidade para entrar. Então quem não tinha entrado no movimento anterior de alta, entra nesse ponto, nesse pivô, nesse novo pivô que formou exatamente naquele ponto ali do rompimento do candle. E quem estava vendido, né, encerra no prejuízo, porque entende que o movimento de alta vai continuar. E quem também entrou ali na resistência, pensando que poderia ser um pullback, uma reversão para ele lucrar naquele movimento, acaba levando o stop loss curto, porque o stop loss teria que ficar aqui. Mas se ele entrou numa venda aqui, stop loss curto teria que ficar aqui, logo acima da resistência, porque caso o preço rompa a resistência, pega o stop loss curto e o prejuízo seja menor do que as pessoas. Então aqui, pessoal, vocês conseguem observar como é que é a visão do mercado, como é que são algumas estratégias que as pessoas podem utilizar quando a gente tem esse tipo de desenho gráfico, que é muito importante no dia a dia. E aqui, nesse momento, como tem mais pessoas entrando em contrato de compra, como tem pessoas entrando na segunda oportunidade, que é o pivô de alta,
e tem pessoas encerrando a venda, levando stop loss curto ou encerrando no prejuízo uma possível operação de venda que estava desde o início dessa operação, acaba que a força compradora daquele momento é maior do que a vendedora, fortalecendo o deslocamento no movimento de alta. Aí o que acontece? O preço vai, continua subindo e tocou ali na VWAP Bands, na primeira VWAP Bands, ou seja, novamente é uma região importante de suporte e resistência. Aí vocês podem olhar nas dicas de ouro número 16 e 17 que a gente traz aqui nesse canal, que é exatamente nos vídeos que eu estou colocando aqui no link para fazer uma conexão com essa explicação aqui, que a VWAP Bands, ela realmente são pontos de resistência e suporte. Então, novamente, o que acontece quando o preço toca na VWAP Bands ali? Exatamente, o candle está tocando, está aproximando da VWAP Bands. Basicamente, acontece a mesma repetição do que aconteceu na resistência que foi traçada aqui na cor amarela. Ou seja, quem estava comprado realiza lucro, encerra a operação. Quem estava com a mão cheia vai lá e vende parcial novamente, ou seja, vende mais contratos e sai também no lucro. E quem observa que é uma região importante de pullback ou reversão entra na venda. E quem está vendido nesse movimento de alta permanece. E nesse caso aqui o risco ainda, se a pessoa ainda está permanecendo aqui de vendido nesse movimento todo de alta, é porque ela deve ter alguma expectativa muito grande de haver alguma reversão do movimento de acordo com o seu conceito de movimento gráfico, sua análise de desenvolvimento de gráfico. Porque para tomar essa decisão de segurar até aqui um movimento de venda, uma operação de venda nesse movimento de alta, a pessoa tem que ter convicção que existe sim algum momento do dia que o gráfico pode voltar e ele sair ainda no lucro. Então assim, mas o mais importante aqui é de vocês entenderem que as mesmas ações, as mesmas ideias que foram ali levadas em consideração no suporte, na resistência amarela, a gente também leva em consideração nessa primeira VWAP Bands aí, no qual o candle está aproximando. Aí o que acontece? Dá o pullback novamente. Só que aí o pullback, ele chega a tocar numa antiga resistência que agora pode ser o quê? Suporte. Aí vem aquela inversão clássica que acontece também quase todos os dias. Existia uma resistência, ela foi rompida pelo candle, o candle após o rompimento fez o pullback e naquela resistência ele toca e a resistência vira suporte e faz o preço subir. Isso é clássico no dia a dia. E ao contrário também, existe um suporte, vem um movimento de baixa, ele rompe o suporte, faz um pullback, toca no suporte, o suporte vira resistência e o preço volta a cair forte. Então, esses são movimentos também que se repetem tradicionalmente. Então, o que o trader tem que fazer naquele momento ali? Se por acaso o pullback que foi feito tocou na resistência, que agora pode ser um suporte, e chegou a romper esse novo suporte, pode ser que o preço sim venha a cair mais, fazendo reversão do movimento. Mas por outro lado, pode ser que a resistência que vire suporte seja mais uma oportunidade para o pivô. Então o que a gente vai fazer? A gente já planeja também entrar ali novamente com uma compra. Assim que o próximo pivô seja criado e ele venha a romper o candle anterior, que era um pullback. Aí o que acontece? Rompeu. Então, nesse caso aqui, nós temos um segundo pivô. Então, nós tivemos o primeiro pivô aqui nessa região, veio o movimento de alta, fez o pullback, aí o gráfico com candle de força rompeu aqui esse pullback, esse candle vermelho anterior. E aqui é a mesma coisa. O candle tocou nessa resistência aqui, que era a VWAP Bands, fez um pullback, tocou aqui nessa antiga resistência que virou suporte, subiu, deslocou, rompendo o candle anterior e criando aqui um movimento de pivô de alta novamente com esse pullback aqui. E o que acontece nesse momento aqui agora? Repete de novo aqueles mesmos movimentos que aconteceu nesse rompimento aqui, acontece aqui também. Ou seja, quem estava comprado pode entrar com mais contratos nesse rompimento do candle vermelho e do rompimento da VWAP Bands com a expectativa do movimento de alta continuar. Quem não tinha entrado no movimento anterior, ou seja, quem perdeu o início do movimento e quem também perdeu esse pivô aqui, pode entrar aqui também nesse pivô. Ou seja, aproveitando a terceira oportunidade do dia para entrar no movimento de alta. E quem estava vendido, claro, encerra a operação no prejuízo, analisando que poderia ser uma possível reversão, mas não foi. Ou leva um stop loss novamente, com um alvo curto ali para que as pessoas saiam menos do prejuízo. Então, pessoal, isso aqui são movimentos que acontecem diariamente, com pontos importantes no gráfico, em movimentos de pivô e pullback, que acontece assim, muitas vezes ao longo do dia, onde que as pessoas podem perceber oportunidades aí. Isso pode ser percebido em gráficos de candles de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e até também
em momentos maiores, em gráfico de candles com tempos maiores, como de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos. Então tudo isso é possível também de ser visto no dia a dia, nas operações aí, especialmente aí dos contratos futuros aí de mini dólar e mini índice, no qual o mini índice é o que a gente faz operações todos os dias com o objetivo de sair no lucro do mercado financeiro. E dentro dos conceitos de pivô, nós temos aí setups que são importantíssimos, que foi desenvolvido aí por Larry Williams. Você já deve ter ouvido falar nesse trader, é um trader americano muito famoso, no qual desenvolveu uma teoria, um setup, baseado aí nas ondas de Elliott, baseado aí nesse rompimento do candle anterior, com topos e fundos ascendentes, ligados a uma média móvel de 9. E nós temos aí basicamente setups, o 9.1, 9.2 e o 9.3 de Larry Williams, que são setups importantíssimos e que também acontecem todos os dias. E eles são baseados em pullbacks e são baseados no pivô, no movimento de pivô. Então, como é que funciona? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe um movimento então de baixa, ou seja, o pregão, o ativo, o gráfico futuro está no movimento de baixa. Aqui nós temos uma média móvel de 9. Chega no momento onde que vem um candle forte de compra, um candle forte numa possível reversão do movimento, que no caso, primeiro, rompe os candles anteriores, ou seja, esse candle que veio com tanta força que rompeu os candles anteriores, e ele também rompeu a média móvel de 9, indicando que ela pode voltar a subir, que ela estava aqui numa queda, a média móvel estava numa queda, e chegou aqui pelo rompimento desse candle, a média móvel tende a subir. Aí o que acontece? Se o próximo candle que for gerado, ele não teve força suficiente para cair e novamente romper a média móvel, e se ele pode estar fazendo aqui um suporte nessa média móvel e na hora que subir ele romper esse primeiro candle aqui que rompeu a média móvel, ou seja, o primeiro candle que rompeu o candle anterior que já tinha rompido a média móvel, ele se caracteriza como o setup 9.1 de Larry Williams. Ou seja, nesse momento aqui, as pessoas elas entram com ordem de compras, ou seja, entra aqui com a operação de compra, objetivo de pegar exatamente esse movimento de alta baseado no rompimento desse candle de referência, que é o primeiro candle que está logo após o rompimento da média móvel, é o primeiro candle, então por isso que chama 9.1. E nos outros setups, 9.2 e 9.3, é a mesma situação, só que o que muda aqui é o nosso candle de referência. Enquanto aqui o candle de referência para entrar na operação é o primeiro candle depois do rompimento da média móvel, então caracteriza pela 9.1, aqui a nossa entrada na operação é o segundo candle que rompeu o candle de referência, que era o candle que rompeu a média móvel. Então aqui foi o segundo candle, sendo o segundo candle a nossa entrada no movimento de alta, e aqui formou um pivô, é o chamado 9.2, porque é no segundo candle após o rompimento que a gente entra aqui, por exemplo, numa operação de compra. E aqui também no 9.3 é a mesma situação, só que a diferença é que o candle que a gente vai entrar comprando é o terceiro candle depois do candle de referência que rompeu a média móvel. Então esse ponto tem que ficar muito claro para todos vocês, onde que o Larry Williams ele consegue no dia a dia, através dessas visões, desses conceitos e desse setup, né, ele conseguiu lá atrás fazer muito lucro nesse mercado que é altamente desafiador, mas que dentro dessa teoria nos ajuda a tomar decisões importantes ao longo do dia a dia. Então aqui é um ponto importante para a gente trazer com clareza para todos os internautas, para todos os traders, para o novo e a nova investidora, para que eles tenham esse conceito em mente na hora de entrar numa operação, aproveitando novamente o movimento de pivô, pullback, atrelado às ondas de Elliott e também ao setup de Larry Williams. E muito importante, pessoal, é que a compra na hora que for executada dentro desse setup do Larry Williams tem que demonstrar que a média móvel ela está na mesma direção do movimento. Então, nesse caso aqui, como a gente está representando aqui uma simulação de um processo de compra, então a média móvel ela tem que estar na direção subindo para que seja a referência do trader na hora de fazer as suas operações. E ao contrário também, nós temos também o setup
do Larry Williams 9.1, 9.2, 9.3, para todo esse movimento invertido. É quando aí a gente utiliza esse conceito aqui no movimento de alta, no movimento de baixa. A diferença é que no movimento de baixa, o nosso candle de referência ele vai estar rompendo para baixo a média móvel de 9. E a partir daí desse rompimento desse candle da média móvel de 9 para baixo, fazendo um candle vermelho, ele é a nossa referência, os próximos candles a seguir vão indicar o setup 9.1, 9.2, 9.3, da mesma forma aqui. Então isso caracteriza bastante, é uma informação importantíssima para que vocês coloquem isso em mente na hora de fazer uma análise de setups, uma análise de pontos importantes, linkando sempre pivô e pullback para que a gente consiga ter operações lucrativas nesse mercado tão desafiador. E por último, a gente vai trazer aqui só alguns vídeos para vocês verem mais conceitos aqui sobre pivô e pullback. Então nós temos movimento de alta, aí fez um pullback, retornou com o movimento de alta, mais um pullback, alta, mais um pullback, e chegou até um topo. Aqui o que a gente sempre traz aqui, todo início de uma reversão começa com um pullback. Aconteceu um primeiro pullback, veio com uma força mais forte do que os pullbacks anteriores. Aí, nesse caso, a força compradora ela reagiu, mas a força compradora nesse caso está fazendo um novo pullback. É onde vem um candle forte, rompendo os candles anteriores, já criando aqui um pivô de baixa. E assim vem mais um candle forte, fortalecendo aí a ideia de que o movimento do mercado está entrando numa reversão. Nós temos novamente um pullback, mais candles de força caindo, pullback, mais candles de força caindo, e assim encerra o ciclo. Então aqui, pessoal, é para vocês entenderem onde nós temos pivôs de alta do movimento principal, depois pivôs de baixa de uma reversão, seguido de vários pullbacks que aconteceram ao longo do dia, que são oportunidades para a gente entrar numa operação. Bom, pessoal, eu espero que todo esse vídeo que a gente trouxe para você aqui com informações muito teóricas ajude a você, trader, a ter uma reflexão sobre tudo isso que a gente está trazendo aqui, porque é fundamental você ter essa ideia de movimento, essa ideia das ondas de Elliott, essa ideia de pullback, pivô, essa ideia de regiões importantes, onde que pode acontecer um pullback, até onde o pullback pode ir, qual que seria uma estratégia de operação, entrando com mais contratos, encerrando a operação, stop loss curto. Então nós trouxemos aqui muitas informações que eu tenho certeza absoluta que dentro da parte teórica pode sim ajudar ao trader a ter essa versão, essa visão do mercado igual a gente tem. E lembrando que esse vídeo aqui é o vídeo 1 de 2, ou seja, a primeira parte de um vídeo falando aí de pivôs e pullbacks. Nós vamos trazer o vídeo parte número 2 desse assunto de pivô e pullback, mostrando também informações importantes, trazendo aí as dicas de ouro que o canal utiliza no dia a dia na hora de fazer essas operações, onde as informações que são trazidas lá é o seguinte: até onde que pode ir um movimento de alta baseado no pivô que foi criado ali naquele movimento, aonde pode acontecer com maior frequência o pullback, até onde o pullback pode ir, e qual que é o momento de enxergar que aquele pullback é só um início de um pivô ou é um início de uma reversão. Então tudo isso nós vamos trazer na segunda parte desse vídeo, para que a gente não crie vídeos muito extensos, né? A ideia do canal é essa, porque aqui a gente trouxe muitas informações e já ficou um vídeo já, né, com um tempo bem longo. Então a gente encerra essa primeira parte do vídeo 4.4 aqui, e na sequência a gente vai trazer a segunda parte do vídeo 4.4, que fala de pivô e pullback, que são informações importantíssimas para vocês tomarem a decisão. Eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo até aqui. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.